Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite e orar por você no final dessa palavra, porque, como eu disse para você no começo, eu creio que a nossa vida ela é espiritual e você não deveria se contentar em ter nascido de novo e continuar vivendo igual as pessoas sem Deus. Não faz sentido você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e a sua vida ser igual a qualquer pessoa que não conhece o Senhor. Não é verdade, irmãos? Porque quando você nasce de novo, você começa a participar de uma outra perspectiva de vida. Mas a grande questão na vida de muitos irmãos que nascem de novo, conhecem a Deus, não apenas creem em Jesus, mas nasceram de novo, têm o Espírito Santo dentro deles, mas ainda não estão desfrutando das realidades da vida espiritual como deveriam. Agora, qual que é o problema, pastor? O problema é justamente a revelação a respeito da sua relação com Deus, como seu Pai. Preste atenção, Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele veio com uma missão, e Ele diz que veio para revelar o novo nome de Deus. Um nome que o seu povo, os judeus, não conheciam. Eles conheciam a Deus como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Jeová Tzidkenu, a nossa justiça, o Elohim, o Elohim, tantos nomes que Deus tem. Mas tinha um nome que eles não conheciam, e a Bíblia fala que o nome que Jesus veio revelar é Abba, que significa papaizinho. Ele veio revelar que Deus é o nosso Pai, e foi por isso que quiseram matá-lo, e mataram, porque ele se fez filho de Deus. E essa é a grande chave. Você vê que quando Jesus vai começar o seu ministério, ele é batizado por João Batista, o céu se abre, e a primeira coisa que Deus fala é justamente ligado com aquilo que Ele veio revelar. Ele veio revelar o nome de Deus como Pai, e quando o céu se abre, o Pai fala o quê? Esse é meu filho amado. É como se ali começasse a revelação. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é como se Jesus apontasse: esse aí é o Pai que eu vim revelar. E aqui está o problema. Você percebe que todas muitas coisas na nossa vida que nós sofremos, às vezes a gente não tem noção das entranhas, das costuras que estão por trás, mas em grande medida elas têm a ver com o nosso relacionamento com a figura paterna do nosso pai terreno. Muitos filhos, a maioria, tem problemas com a figura paterna. São geralmente, ou você tem um pai ausente, ou um pai que foi embora, que abandonou, que rejeitou, que traiu a mãe, que era muito ignorante. N situações que marcam. Por que o diabo faz isso? Porque ele quer impedir, ele quer que você tenha uma imagem ruim do seu pai verdadeiro, que é Deus. Então ele ataca seu relacionamento, porque a figura do pai terreno existe na principal medida para ser um espelho para o verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial. Então quando ele afeta a sua relação com o seu pai terreno, de alguma medida no seu coração, ele afeta também a sua relação com o seu Pai do céu. Quem está me entendendo? E aí quando nós nos convertemos, nós precisamos obviamente perdoar o seu pai, que também ele não teve a oportunidade de conhecer a Deus muitas vezes como o pai dele. E mesmo às vezes dentro da igreja isso acontece também. Eu lembro de um irmão, e muitos filhos de Deus, nascidos de novo, então não se relacionam com o pai de uma maneira saudável. Eles são como filhos órfãos, ou que foram adotados, e que não conseguiram, e não conseguem se sentir verdadeiros filhos. Tem um pastor
ele não é da videira, ele tinha acho que 2 filhos e ele adotou, eu acho que mais 2 crianças, só que já adotou eles adultos, já eram maiorzinhos, não adultos, mas maiorzinhos, conscientes, e eles, obviamente, tratam eles da mesma maneira que tratam os filhos, igual, cada um tem o seu lugar na casa, seu quarto, todas as coisas iguais, mas ele conta da dificuldade e da luta que foi para que aqueles meninos adotados pudessem realmente se sentir como filhos. Nem sei se conseguiu. Ele conta que então quando chegava no aniversário, ou então era o dia das crianças, ele disse que um dia ele foi levar eles para comprar presente, levou numa loja de crianças e falou: todo mundo, cada um pode escolher um presente aqui nessa loja. E os filhos nascidos dele saíram correndo e já pegaram o presente, e os outros 2 ficaram parados. Ele falou: vocês não vão? Pode ir, a gente pode ir. Qual que a gente pode pegar? Eles não conseguiam acreditar que realmente podiam pegar qualquer coisa, não, por causa da relação. Na hora da comida, ficavam esperando, com receio, não se sentiam parte realmente da casa. Mas eu quero falar uma coisa, amado, você pode talvez até ser um filho adotado aqui na terra, mas no céu você é gerado. Talvez você não teve uma relação, ou talvez você até me entende o que eu estou falando, mas não, a sua vida não encerrou aí. No momento que você nasce de novo, a Bíblia diz que pelo Espírito fostes gerados. Você é filho de Deus, você é filho, gerado pelo Espírito, e essa relação é que eu quero falar para você. Filhos que têm entendimento, que têm um pai amoroso, eles têm uma característica, eles são ousados em fazer pedidos para o pai. Meus filhos eram pequenos, e às vezes eles faziam pedidos absurdos para mim, porque a criança não tem noção das coisas, mas elas, se são saudáveis dentro de uma família, pelo menos têm a noção certa da relação com o pai. Então eu me lembro no dia que eu cheguei em casa, um dos meninos falou: pai, eles eram pequenininhos ainda, vamos para Disney hoje? Eu falei: como assim? Eu falei: eu não tenho dinheiro para a gente ir para a Disney. Ele falou: passa o cartão. Pequeno, mas já sabia que tinha um negocinho chamado cartão. E vamos, então vamos amanhã. Que coisa, não é? Você vê, na cabeça dele, eu tenho todo o dinheiro do mundo, e está tudo pronto para pegar, mas está certo, está certo. Teve um outro, no começo, um deles, às vezes a gente comprava as coisas, e eu me lembro de uma situação que aconteceu, também, você vê, mas tudo isso foi aprendido, na relação. Então, aí um dia alguém falou, eu falei: pode comer a bolacha. Não vou comer, senão vai acabar. E ele gostava muito daquela bolacha. Eu falei: pode comer até acabar. Se acabar eu compro outra, não tem problema. Você vê, eu tive que ensiná-los a liberdade. Mas eu pergunto para você, quando você pede para Deus, você é ousado em pedir? Você pede coisas grandes, você pede sem medo. Você sabe por quê? Você sabe, tem uma teologia horrorosa que fala que quem pede 2 vezes é incrédulo, que não pode ficar pedindo, e que Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ficar atendendo pedidos mesquinhos seus, como se Deus fosse humano. Ele é o seu pai, ele é ímpar. É igual irmãos que acham que, você sabe que todos os crentes, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, não no trono branco, para receber galardão, totalmente diferente do mundo, ok? E o mundo vai comparecer num tribunal também, e as pessoas falam: não, pastor, vai demorar demais, né? Porque tem 8 bi hoje na terra, fora os que já morreram. Esse negócio vai ser uma fila monstra, porque são pessoas que pensam o que de Deus? Você está achando que Deus é homem? Deus vai atender, irmãos, Ele é Deus. Sabe o que significa isso? Ele consegue falar
com sei lá quantos bilhões já passaram, talvez 12 bilhões de seres humanos, todos ao mesmo tempo, um por um. Por isso que Ele é Deus. E você está achando que vai ter fila? Não limite o poder de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, agora mesmo do Brasil, da terra, das guerras, de todas as coisas. E ao mesmo tempo Ele está sentado com toda tranquilidade, exclusivamente para você, contando os seus fios de cabelo e te ouvindo. Você pediu uma geladeira de inox porque você está casando. Deus quer que você usufrua de tudo que Ele tem para você. Mas enquanto você não mudar a sua mente em relação a Deus, e passar a olhar para Deus como um Pai amoroso e bondoso, que tem uma herança maravilhosa para você, você vai passar necessidade, ou vai deixar de desfrutar de coisas que Deus tem para você, sendo suas. Por quê? Porque não tem ousadia para pedir. Pastor Aloysio, ele estava contando que ele teve um problema no carro dele, um motoqueiro que bateu no carro dele, e levou o carro para arrumar, e o carro ficou pronto. Um pastor que levou, ele estava em São Paulo, mandou a foto do carro para dizer: está pronto, pode buscar. E o pastor mandou para ele. E o celular dele, assim como o meu, tem uma película anti-xereta. Conhece? Você não consegue ler de lado. Mas tem irmão que é tão xereta que o irmão chegou por trás dele e olhou. E falou para ele: esse é o seu carro? Tem uns irmãos que são incríveis. Ele falou: esse é o meu carro. E o irmão falou para ele: eu não compro um carro desse nunca. Não é porque não tem dinheiro, não. Ele falou: por quê? Ele falou: porque quando estraga é muito caro para arrumar. Eu pergunto para você: Deus vai dar um carro desse para ele? Não. Deus não dá tudo tudo. Deus pode tudo, mas Ele não dá tudo, porque tem coisas que você não quer. Porque o seu pensamento a respeito de Deus é pequeno. Você vê? Por que ele vai ter um carro desse? Não, porque Deus não vai te dar presentes, que isso é um problema para você. Não, meu irmão, não posso contar que foi ele, não. Agora tem que inventar outra. Já ia contando a história, depois a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos imaginar. Vou mudar aqui a história. Que alguém chega para mim e fala: pastor, eu comprei um presente muito especial para você, porque ele é um presente maravilhoso, que eu curto demais, e como eu curto muito, eu achei que você também ia gostar, e eu trouxe para você, lá de São Paulo, encomendei, chegou agora, está aqui nessa caixinha. Eu abro a caixa, o que tem lá dentro? Um hamster. Falei: um hamster, meu Deus, presente para mim. Puxa vida. Aí eu fico sem graça, não quero chatear o irmão, dou aquela risadinha: obrigado, querido. Eu levo o hamster para minha casa e falo: amor, olha o presente que eu ganhei. Nós ganhamos. E ela abre: você trouxe um rato para casa? Nós temos uma igreja enorme para cuidar, e você quer que eu cuide de um rato aqui agora? Me dá misericórdia. O que eu vou fazer com esse rato? Você vê, foi um presente, mas foi um presente que eu não queria ganhar. É só um exemplo, ninguém me deu. Eu tenho certeza que ninguém ia fazer um negócio desse comigo. Então, nem todo presente a gente quer, sim ou não? Porque a gente fala: não. Então nem Deus vai te dar tudo, porque talvez você não queira. Veja, Deus não vai dar esse carro para esse irmão, porque na cabeça dele é um carro que, se estragar, vai ficar muito caro, e afinal de contas gasta muita gasolina. E o pai dele, que é Deus, o mesmo do pastor Aloysio, é um pai tão mesquinho que dá o carro, mas se estragar, aí é problema seu. E gasolina também é por sua conta. Por isso que não vai ter um carro bom, porque só consegue ver Deus até um ponto. Eu não, eu te respeito. Eu não, eu peço: Deus me dá esse aqui. Se estragar, o Senhor já arruma para mim. E a gasolina é por sua conta também, porque o Senhor é o dono de todos os postos de petróleo da terra. Aí eu posso ter.
Por que você está limitando a Deus? Você tem uma coisa que me irrita, assim, não, vamos, esse aqui é bonito, mas dá muito trabalho, a gente paga para limpar. Vamos comprar o bonito. Mas vai ter que pôr 2 empregados, Deus dá. Você não pode viver a vida assim. Tudo é difícil, tudo é caro. Não, Deus te dá as coisas e cuida das coisas para você desfrutar. Quem está me entendendo? Não é assim? Quando Adão chegou, não estava tudo pronto? E era só cuidar e cultivar. Deus não estava arrumando um trabalho terrível para ele, mas é a mentalidade errada de Deus. É claro que Deus às vezes não vai te dar tudo que você pede, porque às vezes não é a hora. Você não pode dar um carro muito potente para um menino que acabou de tirar a carteira, vai enfiar no poste e morrer. Não é bênção? Deus pode tudo, mas não vai fazer para o bem dele, mesmo que ele peça aquela coisa absurda. Está me entendendo? Agora, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter a mentalidade de Deus, porque você tem desfrutado de uma medida, mas tem muito mais para você. Tem alguém aqui para dizer amém? Tem muito mais para você. Lá em Josué, capítulo 13, verso 1, na linguagem de hoje, isso é uma palavra que Deus deu para ele, que ela revela segredos para nós hoje. Foi uma palavra específica que Deus falou para Josué. Eles já tinham conquistado a promessa, e talvez já estavam satisfeitos, mas Deus vira para ele no verso 1 e disse assim, quando Josué já estava bem velho, veja, ele falou, eu já conquistei Canaã, tudo. Ele falou, você está muito velho, você acha que já não tem mais nada, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Eu tenho muito mais para você. Talvez você já foi até um ponto, você já foi até um ponto na revelação, você já entendeu que você é justiça de Deus em Cristo, você já teve uma parte da revelação do Evangelho, mas Deus quer te revelar coisas mais profundas a respeito do seu amor. Deus quer te revelar coisas mais profundas a respeito do seu perdão, a respeito do seu sangue, a respeito da aliança, a respeito da paternidade, da unção do Espírito. Deus quer te levar a desfrutar e a conquistar tudo que Ele tem para você, em todas as áreas da sua vida. Posso ter seu amém? Essa palavra foi dada a Josué, mas ela é para nós. Não se acomode aonde você está, porque Deus tem coisas muito mais poderosas para você. E eu gostaria de usar justamente esse evento do livro de Josué para ilustrar essa verdade e nos encher de fé. Você sabe, todas as verdades que estão ali no Velho Testamento, Deus escreveu como sombras das realidades do Novo Testamento, para a nossa edificação. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de geografia, mas ela conta histórias. Mas as histórias que estão na Bíblia foram selecionadas pelo Espírito Santo. Todas elas têm revelações. O Velho Testamento é um livro que aconteceu, mas os nomes, nome das pessoas, nome dos rios, nome dos montes, nome das cidades, tudo tem uma revelação. Tudo é um tipo, que a gente chama, é um tipo, né? Então, por exemplo, a pomba, até no Novo Testamento também tem muito tipo, é um tipo do Espírito Santo, não é? Tipifica ele. O azeite tipifica a unção. Então na Bíblia, vários lugares. Então quando a gente lê as histórias na Bíblia, elas estão lá com significados dos nomes, para revelar realidades espirituais para nós hoje. Por isso que a Bíblia não é livro para preguiçoso. Tem gente que tem preguiça até de comer. Você tem que abrir a boca, come, irmão. Mas quando você descobre o tanto que a Bíblia é fantástica, você começa a ter fome por ela, porque nela estão escondidos tesouros que podem mudar para sempre a sua vida. Porque quando você recebe, libera fé no seu coração, e o justo vive pela fé, e a fé chama a existência as coisas que existem, e a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas que estão ali. E a Escritura declara aqui em Josué 14:11,
que Caleb tinha 85 anos, ele já estava velho. Josué e Caleb, eles fizeram parte dos espias, lembra? Os 12 espias, 10 espias, né? Que foram lá, e a Bíblia fala que somente eles ficaram incrédulos, mas os dois não, eles creram, e só eles entraram na posse da herança, os demais não entraram, Josué e o Caleb, e o Josué se tornou o líder, e o Caleb, a Bíblia fala assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Veja, Caleb, ele era um homem já mais velho, mas ele tinha o vigor do espírito. Ele já estava com 85 anos, mas ele falou: do mesmo jeito que quando eu era jovem lá, que a gente estava entrando, Josué, e Moisés falou para a gente, ele fez a promessa que me daria uma terra. Eu tenho 85 anos, mas eu ainda tenho a mesma força para entrar e sair na guerra. Me dá aquela terra. Havia uma promessa para ele, haviam prometido para ele, depois de 40 anos andando lá no deserto, a sua força, a Bíblia diz que não tinha diminuído, e ele pediu a Josué que o Monte Hebrom fosse sua propriedade aos 85 anos. E esse mesmo homem, Caleb, ele teve uma filha chamada Axa. Axa é um nome bonito para colocar na sua filha. Tem um pastor nosso que a filha dele chama Axa. E essa é uma história maravilhosa dessa menina com o pai dela. E ele serve como um exemplo, um tipo de conquista da herança, porque ela participou desse pedido do seu pai. Era uma terra especial que Josué prometeu a ele, e ele conquistou essa terra, e essa menina participou dessa história. Como eu falei para você, tudo isso serve para nos abençoar. 2 Coríntios 10, 11, olha o que diz 2 Coríntios 10, 11, coloca aí para mim, por favor. Diz assim: considerai o tal isto, que o que somos na palavra por cartas estando ausentes, será que eu anotei certo? Não é esse versículo, mas eu vou achar ele. Mas um outro versículo diz: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo nos fins dos tempos. Então você vê, tudo que aconteceu lá é para nos edificar hoje. E essa história é uma história muito poderosa, que nos ensina uma lição tremenda. Vamos ver essa história, vai lá para Josué 15, 16. Josué 15, 16. Disse Caleb, olha o que Caleb falou, Josué 15, 16. A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Um sobrinho dele conquistou a cidade e casou com a filha dele. Esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Olha a filha pedindo. Deste-me uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Na verdade ela pediu fontes de água, e ele deu tanto as superiores quanto as inferiores. Muito bem, essa é uma história linda. Josué deu a terra para Caleb, ele conquistou, e agora tinha uma outra cidade, e o Caleb falou para os homens ali: quem conquistar essa cidade, eu vou dar a minha filha como esposa. E o sobrinho dele conquistou aquela cidade, e ele então dá a filha por herança, para casar com ele. E agora ele dá uma terra para essa menina, e além da terra ela pede, era uma terra seca, e ela fala: a gente vai morar aqui, mas precisa de água. E ela pede uma fonte de água para o pai dela.
E o pai dela dá duas, as de cima e as de baixo. Surpreende ela. Aqui está uma relação tão poderosa e uma revelação incrível que eu quero mostrar para você. O nome da cidade, Kiriat Sefer, que Caleb prometeu dar para quem conquistasse ela, significa cidade do livro. Cidade do livro. Kiriat, cidade, Sefer, livro, no original hebraico. Olha que nome lindo, olha que coisa poderosa. E o irmão de Caleb, o filho dele, tomou a cidade. O nome dele é Otniel. Agora, sabe o que significa o significado no hebraico de Otniel? Pasme, leão de Deus. Olha só que coisa, o leão de Deus conquistou a cidade do livro. Uau, isso não é incrível? Você não fica fascinado com a Bíblia, não? Você já viu essa história em algum lugar? Você já leu Apocalipse? Eis que o leão da tribo de Judá abriu o livro, porque só ele é digno de abrir o livro, só ele é digno de conquistar o livro, só ele pode trazer a revelação da palavra de Deus, que libera fé no seu coração. Que coisa incrível, essa história estava lá, e a Bíblia diz que Jesus é o leão que conquistou, para que hoje eu e você tenhamos revelação das verdades poderosas de Deus para cada área da nossa vida. O livro está aberto para você, querido, porque foi conquistado pelo Senhor. Você pode dizer amém? Os irmãos estão comigo hoje? Choveu, você está calado, né? Preste atenção, são verdades. E interessante que Axa, que foi a mulher, a filha de Caleb, que foi dada como esposa, significa tornozeleira. Na Bíblia, tudo que está ligado ao pé, tornozelo, pé, está ligado com conquista. Por isso que Josué também fala que todo lugar que colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Então você vê, aquele homem ganhou a conquista da herança. Ele construindo uma história tão incrível. Agora você percebe que há uma mensagem profética aqui para nós, porque Jesus foi esse, em primeiro lugar, o leão que conquistou o livro, para que as revelações do Senhor estejam abertas para nós. Otniel é o leão de Deus, que conquistou Kiriat Sefer, a cidade do livro. Mas o mais incrível é que Josué capítulo 15, verso 15, volta um pouquinho, Josué 15, 15. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Caleb mudou o nome da cidade de Kiriat Sefer para Debir. E Debir significa oráculos de Deus, ou palavra viva. Significa que a cidade do livro virou a palavra viva. Uau, preste atenção, olha a revelação que Deus está falando. A cidade do livro, que foi conquistada pelo leão, virou a palavra viva. Isso aconteceu conosco. A palavra de Deus nos foi revelada e se tornou viva, capaz de transformar a nossa vida. Amém? Mas também significa que aquele que conquistar a cidade do livro receberá a palavra viva. É por isso que quando você entende que essa palavra, sabe qual é o nome da Bíblia? Testamento. Velho Testamento, Novo Testamento. Sabe o que é um testamento? Herança. Tem coisas suas que você não pegou porque você nem sabe que é sua. Mas a Bíblia está te dizendo: abre o livro da sua herança e dedique-se a conquistar ele na minha presença, que eu te darei a revelação e ele se tornará vivo em cada área da sua vida. Antes que você tenha a palavra viva, que tem o poder de transformar todas as áreas da sua vida, primeiro você tem que conquistar o livro. Você tem que gastar tempo com ele. Outro dia eu preguei para os pastores, eu fiquei 2 dias inteiros em cima de um texto.
lendo de novo, lendo outra vez, procurando outras conexões com aquele texto, assisti vídeos, li comentários, orei de novo. Olha o livro, querendo parar. Veja, Deus de repente abriu os meus olhos e começou a me mostrar coisas poderosas. E eu preguei a semana inteira essa palavra, literalmente. Preguei quarta, aí viajei para outra cidade, preguei de novo. Preguei lá de manhã, não deu o suficiente, preguei de novo. Fui para São Paulo, preguei de novo. E cada vez que eu pregava, Deus falava mais coisas. E ainda vou pregar muito. Vou pregar uma hora dela. Aqui eu não preguei ainda, mas vou pregar. Por quê? Porque quando você gasta tempo com o livro, Deus transforma ele numa palavra viva, que queima o seu coração, que afeta a sua vida. Não basta eu te dizer que Deus cura, até você ter a revelação da cura. Que Deus liberta, até você ter a revelação que Ele quebra o jugo na sua vida. Você sabe que Deus é o Deus que é o dono do ouro e da prata, mas a revelação te tira da miséria e te leva para a prosperidade. Te livra da ansiedade, te leva para a paz, te livra da solidão, te leva para a comunhão. Quem está me entendendo aqui? Que nesses dias no seu coração você também possa ter um desejo de conquistar o livro para receber a palavra viva. É por isso que é tão importante vir para o culto ouvir a palavra. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos conquistando o livro. Mas à medida que a gente compartilha do livro, Deus te dá a palavra viva. E ela tem o poder de matar a sua sede, transformar a sua vida, liberar fé no seu coração. E isso é muito poderoso. E é interessante, então, que Axa, ela recebe essa cidade com seu marido, mas essa era uma cidade que era de uma terra seca, que no original é terras do sul de Israel, lá onde é a região do Negueb, no deserto, é uma terra árida, ainda que coisas poderosas aconteceram lá. Hoje é o Vale do Silício de Israel, para você ter uma noção. E então lá é uma terra árida, mas tem as montanhas, e quando chove lá e derrete as geleiras, então descem torrentes de água. Quando eu já fui lá nesse lugar, se você nunca viu as torrentes do Negueb, entra no YouTube depois lá na sua casa, agora não, e coloca torrentes do Negueb. É uma coisa incrível. Lá tem uma ponte enorme, tem um buraco de um rio lá, seco, mas tem uma época do ano que derrete a neve lá em cima e vira um rio, e ele vem de uma vez. Pensa no negócio, ele vem vindo, olha o rio lá, e rapidamente tudo fica verde. São as águas de cima. Ela tinha recebido, mas ela tinha recebido a herança do pai dela. Eu preciso de água para viver aqui. Mas ela tinha ganhado uma fé no coração dela em relação ao pai dela. Eu fico pensando, a Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar as coisas. Porque Axa, ela participou com o seu pai da peregrinação. E Josué, ele tinha como espia entrado lá, cortado os cachos de uvas. Certamente que em volta da fogueira, talvez em alguns momentos lá no deserto, o Caleb contava para os seus filhos o que ele tinha visto. Ele falava: meus filhos, eu já estive lá nessa terra, essa terra é maravilhosa, essa terra tem cachos de uvas enormes, eu cortei deles, eu comi deles, é um lugar incrível. E com certeza aquilo ganhou o coração de Axa. E o seu sobrinho, o Otiniel, também certamente estava impressionado com as histórias do seu tio. Você sabe, todo pai sábio, temente a Deus, conta para os seus filhos as revelações, para encher o coração deles de fé. É muito bom fazer culto em casa, mas nem sempre é possível. Eu não sou muito bom nisso, mas eu sempre usei momentos da fogueira, entre aspas, para compartilhar as coisas do meu coração de Deus. Meus filhos sabem. Como assim, pastor? É a hora que eu levo para a escola, no carro. É a hora que acaba o filme no carro. É a hora que acaba
o filme, e eu falo, vocês viram o diabo lá naquela cena? Pois é, a palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso. São momentos que você conta, testemunhos de coisas que nós vivemos, e que nós chamamos os filhos para contar o que Deus fez, como que Deus agiu. Aquelas coisas vão ganhando o coração dos nossos filhos. Em algum momento eles vão precisar e vão lembrar, e vão falar, eu quero também, eu lembrei. Talvez você não teve um pai crente para te contar e encher o seu coração de fé, mas é por isso que todo domingo eu estou aqui, para te contar as histórias da nossa família, e encher o seu coração de fé, e te contar que o nosso pai é bom, e que você tem uma herança, mas você pode pedir mais. Axa encheu o coração de fé, porque ela sabia que o pai dela contava para ela, que naquela terra tinha coisas maravilhosas, e ela sonhou com aquilo, e agora ela e o seu marido estavam morando ali naquele lugar, mas porque ela sabia que o seu pai era bondoso, ela não ficou intimidada em pedir algo a mais. Olha para cá, ela já tinha recebido uma terra, talvez ela pudesse ter ficado intimidada e falar, puxa vida, nossa, nós casamos, e Deus e meu pai nos deu uma terra, agora, será que não é abusar demais dele pedir outra coisa? Ela não pensou assim. Ela ganhou a terra, mas falou, pai, mas você me dá mais uma coisa? Porque essa terra é muito legal, mas não tem água, e eu preciso dela. Me dá uma outra, que tem água para a gente derramar aqui e viver aqui. Ela foi ousada em pedir. Ela pediu grande. Ela conhecia o pai dela. E sabe o que aconteceu? Ela pediu uma terra que tivesse água. O pai dela surpreendeu ela. Porque você me pediu algo grande, porque você me pediu algo a mais, eu não vou te dar só uma terra com água, não. Eu vou te dar as águas de cima e as de baixo. Quando você é ousado para fazer pedidos para Deus, que é o seu pai, você honra Deus. Deus não é honrado com pedidos pequenos, medíocres. Ele te dá também, mas quando você pede coisas grandes, Deus se sente honrado. Isso é sinal que você está pensando bem dele. Eu fico feliz quando às vezes meus filhos me pedem coisas que talvez não é a hora de eu dar, e talvez eu nem tenha, mas eu não acho ruim que eles pensem isso de mim. Eu não acho ruim que eles queiram abusar de mim. Não vejo assim. Eu acho que é melhor assim. É melhor que pensem que eu quero dar. Nós pedimos porque nós sabemos que Deus quer dar. Se Ele não deu agora, porque não é o melhor ainda, mas Ele quer dar. O nome dele é sim. Mas a minha pergunta para você é: você tem pedido coisas grandes para Deus? Você consegue olhar para Deus e fazer pedidos ousados para Ele nessa noite? Interessante que, você sabe, na Bíblia, as torrentes de águas apontam para o Espírito Santo. Ele é a água viva, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar. É o Espírito. Mas a Bíblia fala que Caleb deu as águas de cima e as águas de baixo. Preste atenção, estou indo para o final. As águas de cima eram as águas que eram as torrentes que desciam das montanhas. Elas eram caudalosas, violentas, fortes, poderosas, arrastavam tudo. Isso fala da porção do Espírito que é derramado sobre nós, e que para fazer algo que toma a gente. Sempre que eu vou orar, eu peço essas águas para Deus. Fala, Deus, derrama das torrentes de cima sobre mim. E às vezes eu estou pregando e eu sinto a unção vindo da minha vida, e eu começo a falar coisas que nem eu sei de onde que eu tirei, que não estava escrito, que eu não programei, que eu não li em lugar nenhum, que vem na minha boca. O que é aquilo? É o Espírito. São as águas de cima.
Mas tem gente que acha que essas águas é a unção do Espírito, ela serve só para pregar. Não, serve para tudo na sua vida. Se você soubesse disso, você pediria mais dela para Deus. Ela pode vir na sua vida lá na escola, ela pode vir na sua vida lá no seu trabalho. Você é vendedor, você ora, você pede para Deus: Senhor, me dá dessa unção que vem de cima. E quando você senta na frente do cliente, você começa a falar de uma maneira ousada, com autoridade, com sabedoria, e ele olha para você e fala: puxa vida, o que é isso? Como é que esse cara fala desse jeito? E ele tem que fazer negócio com você, porque você tem um negócio que não dá para explicar. São as águas de cima, elas vêm para te capacitar, elas vêm para te dar sabedoria. Você é professora, você é psicóloga, eu não sei o que você é, não. Mãe, mulher, esposa, filho, Deus quer vir sobre a sua vida, meu querido, e te dar uma capacidade para viver e realizar coisas que naturalmente pessoas que não conhecem o Senhor jamais poderiam ter. E as águas de baixo, pastor, é o Espírito habitando. São águas que correm na terra, tranquilas. É a habitação do Espírito em nós. É essa água de baixo, essa água que nos conduz a cada momento da nossa vida. É a habitação de Deus em nós, que nos conduz em paz. Mas nós precisamos das águas de cima para conquistar as coisas que Deus tem para nós aqui. E é nesse momento que você tem uma visão correta do seu Pai, que você começa a fazer pedidos poderosos para Deus, pedidos grandes. Você começa a pedir além do que você já tem, porque você sabe que Ele tem mais para te dar. Você começa a pedir, você sabe que você já tem as águas de baixo, mas agora você quer as águas de cima. Você quer que Deus te capacite para você possuir o outro nível da sua herança. Aquela menina, Axa, que casou com o leão, que conquistou a cidade do livro e a palavra viva de Deus, que ouviram as histórias e que tinha um coração cheio de fé, foi ousada para fazer um pedido para o seu pai, e ganhou uma terra maravilhosa, com as águas de cima e as águas de baixo, abundância. Deus não quer que você viva uma vida cristã medíocre. O que está precisando? Que você tenha coragem de fazer pedidos grandes para Deus. Sabe qual é o problema? É que você fica pensando, mas tudo bem, mas assim, como que é que Deus vai fazer? Eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Pastor, você quer que eu peça uma casa? Mas quem é que vai comprar? Vai vir da onde? Quem é que vai pagar? Eu não tenho parente rico, não. Não é sábio perguntar como, quando se trata de pedir para Deus. Isso não é problema seu. Eu queria um marido assim, mas quem vai trazer ele para mim? Onde que ele está? Isso não é problema seu. Não limite o poder de Deus. Eu queria, pastor, liderar na casa de Deus, mas eu queria, puxa vida, se eu tivesse um dom da palavra de revelação, de discernimento, de profecia, de línguas, de interpretações, ou um dom de operação de milagres, ou talvez de sinais. Mas eu não sei. Por que você não pede? Por que você não faz pedidos ousados para Deus? Deixa Deus encher o seu coração. Há uma herança para você, e eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu acho que tem águas de cima caindo aqui. Quem tem ouvidos que ouça. Bem agora começou a chover, não é? Eu acho que é Deus falando para você: eu quero derramar águas de cima na sua vida. Quero derramar águas de cima na sua casa, seu casamento, os seus sonhos, as suas emoções, os seus projetos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu queria, se você tem liberdade, se você quer chamar alguém para orar com você agora, chama um irmão que está perto de você, ou se você está com o cônjuge, ou com a sua família. E eu queria desafiar você a deixar Deus colocar
desejos grandes no seu coração. E eu quero que você, como Axa, faça pedidos para Deus hoje, e comece a pedir coisas grandes. Não limite o poder de Deus. Comece a falar: eu vou orar por você. Enquanto eu oro, comece a pedir a Deus. Peça tudo que você quiser. Peça ministério, peça unção, peça casa, carro, casamento, cura, saúde, alegria, vida. Peça, deixa o Senhor mover na sua vida, querido. Peça as águas de cima, peça torrentes espirituais na sua vida. Senhor, vai orando enquanto eu oro por você. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite, e eu peço que o Senhor nos abra o entendimento, para termos a revelação de quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor é um Deus amoroso. Ó Deus, quanto o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Mas o mais importante, do quanto o Senhor é um Pai. O Senhor é Pai, e nós podemos pedir coisas grandes para o Senhor. Nós podemos pedir com ousadia, nós podemos esperar coisas maravilhosas do Senhor. O Senhor já tem nos dado uma herança, o Senhor já tem nos dado revelação do Evangelho, da graça de Deus. Aumenta a revelação do amor, da justiça de Cristo, do perdão, da paz, da cura do físico, da cura da mente, da cura da alma, das emoções. Senhor, libera famílias, casamentos, bênçãos, libera poder de Deus, mas acima de tudo, libera da unção poderosa do Espírito, que são as águas de cima, que nos capacitam para com grandes conquistas. Ó Deus do mundo do Espírito, eu oro agora para que o Senhor venha sobre nós e libere o teu favor. Ó Espírito de Deus, queridos, a Bíblia diz um versículo que eu gosto muito dele. Olha para cá, ele diz assim: o Deus da esperança nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra esperança, no original, significa expectativa de coisas boas. Então o versículo fica assim: o Deus da expectativa de que coisas boas vão acontecer com você, te enche de gozo e de paz no seu crer, para que você seja uma pessoa rica de expectativa de coisas boas. Como? Pelo poder do Espírito Santo, pelas águas de cima. Você precisa da unção do Espírito, para que você entre na realidade de coisas maiores para você.